Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o debate político está a viver um problema complicado no nosso país e é o problema do valor da palavra. O valor do que é dito corresponde ou não ao que é feito. Sr. Primeiro-Ministro, eu ouvi o que disse no Congresso do PSD e ouvi-o anunciar a sua preocupação com a natalidade. E eu tenho um pequeno defeito, confesso. Tenho alguma memória. E como tenho alguma memória, lembrei-me do que o PSD tinha anunciado com pompa e circunstância nos jornais e na televisão em setembro do ano passado. Olhe, Sr. Primeiro-Ministro, trouxe-lhe aqui os projetos da natalidade do PSD. 3. Apresentados em setembro de 2013. Dizia assim: o Partido Social Democrata vem reconhecer a importância da família e a necessidade de estímulos que ajudem a impulsionar a natalidade. Sabe o que é que aconteceu a estes projetos? Aparentemente perderam a paternidade. Em outubro o PSD pediu para adiar a votação sine die. Entretanto, o seu governo aprovou um orçamento com mais austeridade para as famílias. E porque o valor da palavra define o debate político, eu quero perguntar-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, se o que disse no Congresso vale. E se o Sr. Primeiro-Ministro se prepara para repor abono de família, sim ou não? Vai repor salários, sim ou não? Vai repor o passo social que tirou às crianças e jovens, sim ou não? Vai repor o apoio às crianças com necessidades especiais na escola, sim ou não? Sr. Primeiro-Ministro, em que é que se concretiza a sua propaganda? Tem a palavra, Sr. Primeiro-Ministro. Senhora Presidente... Sr. Primeiro-Ministro, peço-lhe que aguarde um pouco. Se a Senhora Presidente... Eu pedi às autoridades Se a Senhora Presidente me permite, eu gostaria de manter a minha intervenção. Sr. Primeiro-Ministro, então faz favor de continuar. Muito obrigado. Queria dizer à Senhora Deputada que a questão da natalidade é de facto uma questão séria. Não é uma questão de um orçamento de Estado e não é uma questão que possa ser perspectivada no contexto de um ajustamento económico e financeiro da dimensão que nós tivemos a fazer. Porque, evidentemente, num ajustamento desta dimensão, não é apenas políticas de natalidade que podem ficar prejudicadas. Há muitas outras políticas, há muitos outros sacrifícios que nós fazemos a pensar no futuro, Sra. Deputada. Agora, a questão da natalidade também não é uma questão que se resolva em 2 ou 3 anos. Nós precisamos de a perspectivar com a noção clara de que, em primeiro lugar, ela não é uma questão portuguesa, é desde logo uma questão europeia. Todas as sociedades na Europa evidenciam este tipo de problemas que revelam uma quebra da taxa de fecundidade e uma quebra acentuada da demografia por falta de natalidade. Significa isto, portanto, que nós precisamos também de ter ações conjugadas ao nível europeu e que precisamos de começar a tomar medidas que são multidisciplinares, podem evidentemente ter uma componente fiscal, mas estão muito para além de qualquer componente fiscal. Aquilo que eu anunciei no Congresso foi que o PSD tinha convidado o Sr. Professor Joaquim Azevedo para chefiar uma equipa multidisciplinar para habilitar o PSD nessa discussão. E disse mesmo que achava que todos os partidos deveriam tomar uma palavra importante nesta matéria, porque esta não é uma questão de um partido ou de um governo. Mas parece evidente que o Governo, a Assembleia da República, mas também a Comissão Europeia, o Conselho Europeu, deverão tomar medidas relevantes neste domínio. Mas há uma questão que eu posso responder já à Sra. Deputada. É que perguntou-me quando é que nós iríamos repor o valor dos subsídios que dirigimos para os jovens que têm necessidades educativas especiais. Apenas para dizer à Sra. Deputada que eles não foram reduzidos, Sra. Deputada. Pelo contrário, o valor foi mantido, mas há hoje um número ainda mais alargado de beneficiários. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Deputada Catarina Martins. Tem de novo a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, temos mesmo um problema de palavra, porque há 5 meses o PSD chegou aqui ao Parlamento, chegou ao país e disse vamos reduzir os impostos às famílias e depois faz um orçamento que prejudica a vida das famílias e agora vem o Sr. Primeiro-Ministro fazer propaganda no seu congresso e dizer a natalidade é importante. Sr. Primeiro-Ministro, o problema do debate político é que a sua palavra não vale nada. E vamos ao que disse aqui hoje e ao que tem dito ao longo dos tempos. Disse aqui que não podemos voltar ao nível salarial e ao nível de pensões de 2011. Ou seja, o Sr. Primeiro-Ministro tem um problema de palavra e tem um problema constitucional. Porque os cortes nos salários e nas pensões que foram feitos durante estes 3 anos foram feitos sempre com a desculpa que eram medidas pontuais por causa do programa de ajustamento. Medidas pontuais durante a vigência da Troika. Foi isso que o Sr. Primeiro-Ministro veio cá dizer e agora afinal desdiz. O que era pontual é afinal permanente. Mas mais, o Tribunal Constitucional autorizou cortes nos salários, autorizou cortes nas pensões porque eram transitórios. E, portanto, o que o Sr. Primeiro-Ministro vem cá dizer é que não só a sua palavra não vale, o que era pontual é permanente, como quer ir contra a Constituição e tornar permanente o que já lhe disseram que só podia ser transitório. E deixemos de eufemismos, Sr. Primeiro-Ministro. Todos sabemos o que quer dizer tabela remuneratória única. Quer dizer pura e simplesmente salários mais baixos. Sr. Primeiro-Ministro, é no documento de estratégia orçamental a 15 de abril que vamos ficar a conhecer a pancada mais forte que prometeu no Congresso? Sr. Primeiro-Ministro, tem de novo a palavra. Faz favor. Senhora Deputada, apenas para dizer que, dado o valor que a minha palavra tem para a Senhora Deputada, eu creio que ela não estará à espera, com certeza, de uma resposta. Senhora Deputada, tem de novo a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vejo que o Sr. Primeiro-Ministro, à falta de argumentos, prefere ficar calado. Porque aquilo que nós sabemos é dos projetos que entraram na Assembleia da República. O que sabemos é do adiamento do Governo. O que sabemos é que o Governo não faz aquilo que diz. E o que vemos é que, chegados aqui, com o completo falhanço do Governo, não tem nenhuma resposta para dar. E, Sr. Primeiro-Ministro, nós lembramos que dizia que era em maio que acabava o programa de ajustamento da Troika. E lembramos que o Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas vinha aqui dizer que em maio íamos ter uma espécie de novo 1640, uma restauração da independência. E faça um governo que não é sequer capaz de responder no Parlamento, pelo facto de nunca cumprir aquilo que promete, o que temos, a certeza que temos, é que com um governo como estes, Portugal em 1640 teria continuado a ser até hoje uma província de Espanha. E não venha o Sr. Primeiro-Ministro tentar condicionar o debate àquilo que lhe dá jeito. Afinal, o que é que vai estar no documento de estratégia orçamental em abril de 2015? Quer aqui esclarecer o país ou quer fazer uma birra? Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que a Sra. Deputada deve reconhecer o direito à indignação. Eu não tenho, nesta altura, não é por uma questão de birra, Sra. Deputada, é por uma questão de respeito por esta Câmara e por mim próprio. Não tenho rigorosamente mais nada a responder à Sra. Deputada. E o debate hoje há momentos, e neste momento aqui a bancada do Bloco a bater em cima dos tancos. Aliás, estamos a deles, exatamente, a protestar, em protesto contra esta declaração agora de Pedro Passos Coelho. Intervir a Sra. Deputada Catarina Martins, faz favor. Sra. Presidente da República, Sra. Presidente da Assembleia da República, eu pedi-lhe o seguinte: eu não quero fazer neste momento uma intervenção, quero fazer uma interpelação à mesa e queria que a Sra. Presidente... Faz favor de fazer a interpelação. Queria que a Sra. Presidente informasse o Primeiro-Ministro que o Governo está aqui para ser fiscalizado pelo Parlamento por deputados eleitos com a mesma legitimidade que tem este Governo.
Senhora Deputada, a interpretação dessa interpelação não é fácil de fazer, mas a liberdade de responder e não responder, a liberdade de intervir e não intervir são idênticas dentro do Parlamento. O silêncio também tem uma interpretação política. Não cabe à mesa controlar a atitude e a estratégia do Primeiro-Ministro. Sendo assim, senhores deputados, vou... E Catarina ainda faz insiste. favor, peço desculpa. Senhora Deputada, faz favor. Muito bem, Sra. Presidente, naturalmente respeito aquilo que diz. Só se pode concluir quando um partido da oposição questiona o Governo sobre onde faltou à sua palavra e o Governo não tem resposta a dar, que se cumpre o ditado popular de quem cala consente, e que o Bloco de Esquerda tem toda a razão quando diz que boa parte do nosso problema no debate político é mesmo a falta de palavra deste Governo. Mas, Sra. Presidente da Assembleia da República e Sr. Primeiro-Ministro, pode não gostar, mas estamos cá para o debate. Nós não estamos aqui para as perguntas de espelho meu, quem consensualiza mais do que eu. Estamos aqui para debater mesmo a vida do país e o futuro do país, porque para nós o país nunca estará melhor se as pessoas não estiverem melhor. E 3 anos depois deste Governo, o país tem mais dívida, está mais pobre, perdeu emprego, perdeu população ativa, tem mais dívida e está a pagar juros mais altos. E neste momento, aquilo que Portugal precisa não é nem de silêncio, nem de uma qualquer aliança Portugal de obediência a Berlim. O que Portugal precisa, sim, é de respeito pela democracia, pela dignidade de quem trabalha. E isso é, Sr. Primeiro-Ministro, por muito que incomode PSD, CDS e mesmo Partido Socialista, renegociar a dívida e rejeitar o Tratado Orçamental. E um debate, sem dúvida, tenso, já não se via assim há algum tempo, mas Pedro Passos Coelho, obviamente também perturbado, pelo menos, talvez indignado, já para não dizer perturbado, com estas manifestações. Já é a terceira pessoa que se levanta ali nas galerias e que para protestar. Mas isto ainda não terminou. Vamos ver o que é que há agora. Peço desculpa, senhores deputados. O Primeiro-Ministro o Sr. Primeiro, eu não estou a entender. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor. É que sinceramente não estou mesmo a entender. Faz favor. Sr. Presidente, como é a praxe parlamentar, no debate existe uma intervenção dos grupos parlamentares e depois há a resposta do Governo. Nós não ouvimos o Governo a dizer que faça esta última pergunta, não queria intervir. E Pedro Passos Coelho saiu 2 minutos e 40 ainda, de facto. Em que eu dei a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, eu interpretei que o Sr. Primeiro-Ministro concluiria aqui a sua intervenção no âmbito desta intervenção, mas eu dou a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro se assim o entender. Eu queria só saber se a minha interpretação é que está certa ou não. Sendo assim, pronto, senhores deputados, está claro.